Muito bem, coleguinhas do sexto ano, eu sou o professor Hermano Chiodi e sou o professor de História de vocês esse ano aí na Escola Princesa Isabel. Muito bem, coleguinhas. Hoje o tema da nossa aula de História, seguindo ainda o PET apresentado lá pelo governo do estado que vocês têm que fazer, a nossa aula de História hoje vai trabalhar 3 conceitos básicos: cidadania, pluralidade e respeito. Vejam só, 3 palavrinhas bonitas que muita gente não entende o significado. O que é pluralidade? O que é respeito? E o que é cidadania? Para trabalhar essa ideia, eu quero que vocês imaginem comigo uma caveira. Uma caveira. Quando a gente morre e vai para debaixo da terra, é enterrado, o que sobra da gente? O esqueleto. Eu quero que vocês peguem a ideia de uma cabeça, de uma caveira humana. E pensem o seguinte: a minha caveira, quando eu morrer, se Deus quiser lá com 210 anos, quando eu morrer, a minha caveira vai ser diferente da caveira de uma outra pessoa qualquer? Não. A caveira de um homem negro, a caveira de um homem branco, a caveira de uma mulher, de um gordo, de um magro, de um rico ou de um pobre, é diferente só porque a pessoa é rica ou é pobre, a caveira vai ser diferente? Não. Essencialmente, o esqueleto é igual para todo mundo. Por que eu estou pegando essa ideia da caveira? Não é uma aula de biologia, é uma aula de história. Por que eu estou pegando essa ideia do esqueleto da caveira, coleguinhas? A caveira é usada em muitas culturas como símbolo da igualdade. Justamente porque quando a gente morre, a caveira de todo mundo é igual. O que está por fora é só um preenchimento. No fundo, nós somos iguais. A caveira é igual. E é desse conceito de igualdade que nasce a ideia da pluralidade. Por quê? Para ser plural, pressupõe que há algo igual, mas entende-se que existe uma diferença. Essa diferença é externa, é uma diferença de comportamento, é uma diferença de cor da pele, é uma diferença de escolha sexual, de homem ou mulher, de rico ou pobre, mas são diferenças apenas externas. A gente tem que entender, para entender a pluralidade, que por dentro nós todos somos iguais, porque desse conceito de igualdade nasce a necessidade de respeito. Eu respeito vocês, vocês me respeitam, nós nos respeitamos. Por quê? Porque no fundo nós somos iguais. Essa é a ideia principal que quer que trabalhe hoje. Então vou ser bem objetivo. Os 3 conceitos que nós temos que trabalhar. O primeiro deles, cidadania. O que é cidadania? Cidadania é aquele que vive na cidade, é o cidadão. Pelo menos nasce assim lá na Grécia a ideia de cidadania. Hoje evoluiu. Cidadania hoje inclui a ideia de aquele indivíduo que é obrigado a cumprir os seus deveres, mas que também é repleto de direitos. A ideia dos direitos e deveres. E para que serve direitos e deveres? Direitos e deveres servem para garantir a pluralidade. O que é pluralidade? Eu vou passar, não se preocupem, gente, eu vou passar esses conceitos para vocês escritos, mas pluralidade é o quê? Pluralidade é eu entender que o outro pode ser diferente de mim na sua aparência, no seu jeito de ser, nas suas posses, mas que nós somos iguais em direitos e deveres. Que a caveira dele é igual à minha e por isso os direitos dele não são maiores que os meus. E nem os meus deveres são maiores que os dele. Pluralidade significa viver com diferentes no mesmo espaço. E como é que eu vivo com diferentes, com plural, com pessoas diferentes de mim, com mais pessoas, no mesmo espaço da cidade? Como é que é possível ter cidadania em meio à pluralidade? Simples. Respeitando, ou seja, obedecendo, observando. Respeito é isso, é você observar, você respeitar, você considerar.
levar em consideração, você respeitar as leis. Então, para eu viver numa cidade, eu tenho que saber o seguinte: para eu ser um cidadão, viver num país, numa sociedade, eu tenho que saber o seguinte: em sociedade as pessoas são diferentes umas das outras. Como é que pessoas diferentes convivem juntas? Respeitando, ou seja, obedecendo direitos e deveres que se aplicam a todos igualmente. Deu para entender? Então vamos lá. Eu tenho duas pessoas diferentes. Um é azul, o outro é amarelo. Um é alto, o outro é baixo. São diferentes? São. Mas os direitos e deveres delas são diferentes? Não. O azul e alto tem que fazer a mesma coisa que o amarelo e baixo. Essa é a ideia de cidadania. Respeitar direitos e deveres. E a nossa atividade de hoje é para entender de onde vêm os nossos direitos e deveres, pelo menos no Brasil. De onde vêm os direitos e deveres no Brasil? O que diz que pode ser feito e não pode ser feito no Brasil? A lei. Para que existem leis? As leis existem para garantir a cidadania. As leis existem para garantir que diferentes convivam juntos sem se matar. Essa é a lógica mais básica. E isso está lá atrás. Isso está lá no Código de Hammurabi, que a gente vai estudar ainda. A primeira lei definida. Para que serve uma lei? Para garantir o convívio dos diferentes. A lei serve para garantir a pluralidade. E a nossa lei, a lei do Brasil, está escrita na Constituição brasileira. Constituição, vocês já devem ter visto o jornal alguma vez, vendo o pai de vocês, a mãe de vocês, ou às vezes até algum de vocês se interesse por jornal, por informação. Já deve ter lido, já deve ter visto, já deve ter ouvido alguém falar em Constituição. O que é a Constituição? Constituição é um conjunto de leis que constitui, ou seja, que é a base, a essência do nosso país, do Brasil. É na Constituição que estão escritas as leis, os direitos e deveres. E é obrigação, é um dever de todo brasileiro conhecer a Constituição. É lógico que você não vai conhecer ela toda, a maioria de nós não vai ser advogado, talvez alguns sejam. Mas a gente tem que conhecer pelo menos o básico da Constituição. E vocês no 6º ano estão em idade disso. Por isso eu passei lá no Google Forms para vocês uma atividade complementar. Pensar sobre a Constituição. É lá na Constituição, lá no início da Constituição, que diz o seguinte: ninguém no Brasil é melhor que ninguém, é todo mundo igual. O presidente não é melhor que eu ou vocês. Um juiz não é melhor do que eu ou vocês. Todos somos iguais. E o que nos torna iguais, além da nossa caveira? A lei. A lei que vale para mim, vale para o Bolsonaro. Deveria valer. A lei que vale para um, vale para todos. E isso está lá na Constituição. Todos somos iguais e o poder emana de quem? De todos. Nós vamos trabalhar essa ideia muito ainda e nós vamos começar pelo básico, que está na atividade complementar de vocês dessa semana. Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp para orientar vocês, estarei lá nos grupos. E continuarei aqui. Na próxima semana a gente tem uma aulinha a mais. Hoje, me bastava que vocês guardassem o que é pluralidade, que é a existência de pessoas diferentes, cidadania, que é conviver com as pessoas diferentes, e o respeito à pluralidade, que é você respeitar os deveres e os direitos de todos, que são iguais para todos. Um abraço, coleguinhas. Eu sou Hermano Chiodi, o professor de vocês. Até semana que vem.